Olá, aqui é o Dr. Jonatas Catunda, cirurgião de cabeça e pescoço, começando mais um vídeo do Casos da Semana, né? Na verdade eu tenho andado sumido aqui, o Casos da Semana, acho que faz umas 2 semanas que eu não lanço vídeo novo, porque terminando os atendimentos em casa eu fico com preguiça, então acaba que estou gravando o Casos da Semana só quando eu viajo para os interiores, né? Uma vez por mês eu viajo para Itapipoca, então estou voltando de lá agora, e uma vez por mês viajo para Quixadá e Quixeramobim, então é sábado que vem. Tenho gravado esses vídeos comentando um pouco dos atendimentos que eu fiz na semana, né? Então, um tipo de paciente que eu tenho visto com uma certa frequência, e às vezes eu tenho a impressão que está aumentando, às vezes normal, mas ultimamente tenho atendido muito, são de pessoas de meia idade seria 40, 50 anos, que chegam já com vários exames, a pessoa não se sente bem, geralmente essa pessoa está acima do peso, essa pessoa está sedentária, está usando vários remédios, às vezes remédios para dormir, às vezes suplementos, já foi em vários médicos e mesmo assim, né, não se sente bem, não tem qualidade de vida, não tem bem-estar e acaba chegando para mim porque por algum motivo fez algum dos exames da tireoide e aí tem lá ou um anti-TPO e anti-tireoglobulina positivos indicando tireoidite, ou tem de fato um hipotireoidismo, um TSH alterado, ou tem algum nódulo na tireoide. Então o paciente acaba chegando em mim. Infelizmente a medicina atual ela é muito segmentada e precisa ser porque cada médico, cada especialista, ele não tem como se atualizar em toda a medicina, então nós nos especializamos para realmente tratar muito bem aquela nossa área, mas você não pode ser muito fechado na sua área, você não pode deixar de ver o paciente como um paciente, e às vezes o paciente ele é visto apenas como uma tireoide, às vezes como um nariz, ouvido e garganta, apenas como um olho, apenas como pele, o médico vai segmentando e deixa de ver o paciente, tratar o paciente por inteiro, ao ponto de ter surgido uma pseudo-especialidade chamada de medicina integrativa, que vê o paciente como inteiro, né? Quando na verdade todo médico deveria ver o paciente por inteiro. E acaba que chega esse perfil de paciente que acha que ter saúde, ou pelo menos cuidar da saúde, ir a vários médicos, fazer vários exames para encontrar, por exemplo, doenças, um nódulo na tireoide, fazer uma endoscopia, uma colonoscopia, fazer vários exames para encontrar doença. Quando, na verdade, o principal que precisa ser feito para que a pessoa tenha saúde, tenha qualidade de vida, se proteja de doença, é o que eu sempre falo nos vídeos, é o paciente fazer atividade física de forma regular, não é uma caminhada uma vez na semana, ou jogar bola aos finais de semana, ou pagar a academia e nem ir. Você precisa fazer atividade física porque à medida que nós envelhecemos, o nosso corpo perde massa muscular e essa perda da massa muscular ela está associada a ganho de gordura abdominal, a gordura visceral está associada a maior mortalidade por doença cardiovascular e também de câncer. Então você precisa evitar todo esse ciclo e não existe um remédio, uma pílula mágica que vai resolver isso por você. Às vezes o paciente acha que o médico tem um dom milagroso de basta olhar para ele e tudo vai melhorar. Na verdade o médico ele guia o caminho, mas quem vai seguir o caminho é o paciente. O paciente precisa seguir as orientações e precisa realmente suar a camisa, precisa fazer o esforço e assumir a responsabilidade pela própria saúde. Às vezes o paciente não assume essa saúde, como se fosse outra pessoa que fosse cuidar dele, mas é você que tem que se cuidar. Então não se engane se você que está assistindo o vídeo é alguma dessas pessoas que ao invés de se cuidar, vai a vários médicos, faz vários exames, mas não está se exercitando, não está se alimentando da forma correta, está vivendo sob pressão demais, muita preocupação, muito estresse, muita ansiedade. Tente corrigir tudo isso porque isso não é nada saudável. Então esse é um dos perfis de pacientes que eu atendi vários casos hoje, né? E nesse mundo que a gente vive, um mundo muito difícil, se você não souber se esquivar dos problemas para sua mente não ficar sobrecarregada, se você, por exemplo, ligar a televisão e for assistir um noticiário, só tem notícia ruim, porque é intencional, eles querem vender a matéria. Então é uma carga negativa tão grande que o ideal é que você se afaste disso, né? Isso drena a nossa felicidade, né? Já começa a viver com muito medo, com muita preocupação, mas infelizmente, felizmente a vida não é aquilo dali é só mesmo manchete, é só gente querendo ganhar dinheiro com a sua audiência. Outros
pacientes, hoje eu atendi também muitos casos de primeira consulta de pacientes que vieram por linfonodomegalia, linfonodo aumentado no pescoço. É algo que o cirurgião de cabeça e pescoço é o especialista, né? E o linfonodo no pescoço, nós temos como diferenciar, geralmente na primeira consulta já é possível ter uma clareza muito grande se é um problema sério, um linfonodo suspeito de uma metástase, de um câncer de tireoide, por exemplo, de garganta, ou um linfonodo benigno reacional relacionado a alguma doença infecciosa, inflamatória, que vai ser algo bem tranquilo. A gente consegue separar muito bem. Geralmente o linfonodo preocupante, o paciente tem lá pelos 50 anos, 60 anos, geralmente é uma pessoa que fuma, que bebe, aquele caroço, aquele linfonodo que apareceu nessa região do pescoço, muitas vezes ele já está lá há algumas semanas, às vezes há até meses, então é um linfonodo duro, um linfonodo fixo, o paciente não sente dor alguma e não teve nenhuma história de infecção, nem tem história desse caroço crescer e diminuir. Então, em geral, o linfonodo maligno é assim, que pode ser também, por exemplo, um paciente suspeito de câncer de tireoide, né? Aparece um caroço duro na lateral do pescoço, pode ser uma metástase de um câncer de tireoide. Já no linfonodo reacional benigno, muitas vezes o linfonodo que aparece é um linfonodo que cresceu rápido, de um dia para o outro a pessoa, ou a criança, né? Eu já atendi algumas crianças, de um dia para o outro teve uma virose, teve uma infecção de garganta, naquele mesmo dia surgiu um linfonodo, lá uma massa, mas passada a infecção o linfonodo regride e em geral esses linfonodos eles são bem móveis, eles podem ser dolorosos porque estão inflamados, né? Então assim, e rapidamente regridem. Então toda vez que o linfonodo tem essa característica de aumentar e diminuir, é algo provavelmente bom, né? O câncer ele não tem esse comportamento, o câncer ele só cresce. Eu atendi um paciente que quando marcou a consulta 2 semanas atrás, o ultrassom inclusive mostrava lá uma lesão de 3 centímetros e hoje quando foi a consulta o linfonodo já estava bem miudinho, né? E a ultrassom, mesmo quando ele estava grande, era possível ver todas as características normais do linfonodo, formato fusiforme, o hilo gorduroso. Então, resumindo, é claro a diferença entre o linfonodo maligno e o benigno desde o começo, mas o paciente não sabe disso, então vem com uma ansiedade muito grande, achando que o problema é sério, né? Também atendi pacientes com hipertireoidismo, tanto pacientes que acabaram de descobrir o problema e no começo tiveram lá vários sintomas, coração acelerado, ansiedade, emagrecimento rápido, essa pessoa perdeu 7 quilos de uma vez, o cabelo caindo, o ciclo menstrual todo desregulado. Então esses são sintomas, né, do hipertireoidismo que os exames confirmaram. TSH muito baixo, 0,01, T4 livre 4 vezes o tamanho normal. E aí foi iniciada a medicação, ela chegou para mim já medicada, já bem melhor dos sintomas, porém não tinha nenhuma investigação ainda quanto à causa desse hipertireoidismo. Então nós temos 3 causas principais, né, para o paciente que não toma hormônio da tireoide, porque a pessoa que trata hipo e toma o remédio, essa pessoa ela pode ter hiper, né, se a dose estiver alta demais. Tirando essa causa, sobram 3 causas, sendo a mais comum a doença de Graves. Na doença de Graves, o corpo produz um anticorpo, que é o TRAB, que ele se liga ao receptor de TSH e ativa a tireoide. É a causa mais comum, ele costuma ser um hipertireoidismo mais intenso, mais difícil de controlar. Depois dessa causa, nós temos a própria tireoidite de Hashimoto. Então, tireoidite de Hashimoto, muitas pessoas têm medo de tireoidite. É algo que quanto mais eu estudo, mais eu vejo que não tem motivo para o paciente ter medo de tireoidite de Hashimoto. É algo que a principal consequência é o hipotireoidismo. Não afeta nenhum outro órgão do corpo. Os únicos órgãos do corpo que tem a tireoperoxidase e a tireoglobulina, como o próprio nome já diz, é a tireoide. Então não faz sentido achar que por ter tireoidite de Hashimoto vai ter outro problema de saúde. Mas o paciente às vezes vê postagens ou conteúdos produzidos por pessoas que não têm muito conhecimento e acha que tireoidite de Hashimoto pode dar isso, isso e isso. Quando está em hipotireoidismo, a tireoidite de Hashimoto pode causar o hipotireoidismo e esse hipotireoidismo não compensado causar certos sintomas. Depois que você começa a tratar, esses sintomas desaparecem e isso é muito bem demonstrado em vários estudos, mostrando que depois que o paciente começa o tratamento, melhora a qualidade de vida, reduz os sintomas. Então não fique com medo dessa tireoidite de Hashimoto, é algo que os pacientes, muitas vezes, como no passado não era rotina pedir esse exame, muitos pacientes tinham, nem sabiam o que tinham e viviam a vida normal, tratando apenas o hipotireoidismo. Então, tireoidite de Hashimoto também pode causar hiper, e a outra causa de hipertireoidismo é a doença de Plummer. O paciente que tem nódulo na tireoide e hipertireoidismo, você precisa investigar se a causa desses nódulos ou se a causa desse hipertireoidismo é o nódulo. Então, geralmente,
quando é doença de Plummer, né, que é o chamado nódulo quente ou nódulo tóxico, vem o TRAB negativo, anti-TPO e anti-tireoglobulina negativos e a cintilografia positiva, mostrando lá o nódulo aceso, captando hormônio e produzindo hormônio. Nesses casos, doença de Plummer, a cirurgia é uma das melhores opções de tratamento, porque você resolve o nódulo e resolve o hiper. Geralmente os nódulos são grandes, que já teriam indicação de cirurgia de qualquer forma, já teria que operar, né? Então, nessa paciente, eu mantive a medicação, o Tapazol, e eu gosto de acertar com o paciente, que é importante o paciente entender isso, que quando você começa a tratar o hipertireoidismo, o ideal é que não passe mais de 1 ano usando o Tapazol, porque esse uso do Tapazol ele pode ter efeitos colaterais. Então, se o paciente toma 6 comprimidos de Tapazol por dia, 60 mg, isso pode afetar o fígado, isso pode afetar a produção de leucócitos, e o ideal é que você não mantenha isso por muito tempo, você suspenda o quanto antes. E aí, se existem outros tratamentos, no caso a iodoterapia ou radioiodoterapia, não faz sentido você manter o uso dessa medicação assim, se você tem como encerrar de vez esse hipertireoidismo. Só que eu gosto de manter 1 ano, até 1 ano usando o Tapazol, porque é muito comum nós conseguirmos reverter esse hipertireoidismo e deixar o paciente dentro do normal. Então o paciente fica sem hiper e sem hipo, que é o melhor dos mundos, mas sabendo que um dia pode tanto voltar ao hiper, que é incomum, como pode evoluir para o hipo, que é o mais comum. A maioria dos pacientes começa em hiper e vai para o hipo. Então, basicamente isso. Outro caso também que eu atendi, que é um caso que eu gosto muito dessa paciente que teve câncer de tireoide e foi operada por mim e a minha equipe já tem 2 anos. E essa paciente é interessante porque na primeira consulta ela chegou muito ansiosa, quase em ataque de pânico. E o caso dela, quando analisamos todos os ultrassons mais antigos, dava para ver que antes de operar, pelo menos 3 anos, 4 anos antes de operar, o nódulo estava exatamente igual, a punção veio não conclusiva ou até veio benigna e acabou que passou batido que aquele nódulo era um câncer. Até que em 2020, acho que um pouco antes da pandemia, ela repetiu a punção e veio dizendo que era câncer. Então o nódulo, sem crescer nada, né, acaba que ela acompanhou um câncer sem saber, e quando veio para mim, o motivo dela ter vindo para mim é porque ela queria repetir a punção, sendo que ela já tinha uma punção Bethesda 6, uma punção confirmando carcinoma papilífero. E foi pelo menos 1 hora de conversa para convencer que não era para funcionar de novo. Às vezes o paciente quer ter uma certeza, mas a certeza você só vai ter depois que opera, depois que tira a tireoide, né? Então, esse não foi a primeira, inclusive já peguei alguns casos parecidos de pacientes que, tendo um resultado maligno, vão por conta própria fazer um outro exame de punção, que é algo que eu não concordo e que nem está nos guidelines. Se você tem um exame confirmando que é câncer, se você repetir a punção, independente do resultado, você não vai confiar naquele resultado. É algo que vai ter que ser feito novamente, a própria cirurgia, para você resolver aquela dúvida, né? Então essa paciente acabou se convencendo, né, que não precisava puncionar, e aí por conta de toda essa ansiedade, eu prescrevi medicamentos para ansiedade, orientei procurar um psiquiatra porque o nível de ansiedade dela era muito maior, né? Acaba que essa paciente decidiu operar com a minha equipe. Antes de operar, encaminhei para o psiquiatra para tratar primeiro essa ansiedade. Não faz sentido o paciente quase entrando em depressão, quase tendo surto psicótico de tanta ansiedade, você colocar uma paciente dessa num centro cirúrgico para a pessoa piorar, né, por conta de todo o estresse, por conta de todo o trauma lá, de você ter uma internação, passar por anestesia geral. Então, tratou a ansiedade, melhorou bastante, voltou, operou e hoje está super bem. Fez iodoterapia e hoje está super bem, tireoglobulina zerada, sem qualquer sinal de doença no pescoço, porque a gente via que no caso dela a doença era de baixa agressividade. Antes de operar, tinham exames pelo menos 3 anos mostrando que a lesão não estava crescendo. Então, casos assim tem um prognóstico muito bom, a chance da doença voltar é baixíssima e mesmo que volte, é uma doença que cresce muito devagar e se voltar dá tempo de tratar. Então não tem necessidade do paciente ter muita preocupação, mas eu gosto dessa paciente porque ela sempre chega com uma lista de perguntas, um caderno com várias páginas de várias perguntas, e à medida que ela foi tendo consultas comigo, hoje em dia a lista está cada vez menor e o espaço entre as consultas está cada vez maior. Então eu acho que fazia uns 5 meses que ela não voltava comigo e eu fico até feliz. Uma paciente que
tá super bem, tá bem resolvida da parte da cirurgia e da parte da ansiedade, e quanto mais tempo eu fico sem a vê-la, é porque ela tá bem, né? Pelo menos eu presumo que sim, e realmente hoje eu confirmei que ela estava bem. Então é muito bom, né? Saber que você ajudou não só a parte da sua parte, só a tireoide, o câncer de tireoide, mas sim todo o contexto, né, da ansiedade, dos outros problemas, porque eu aprendi a fazer medicina sim, eu fiz faculdade de medicina na Universidade Federal do Ceará, eu tive acesso a excelentes médicos, excelentes professores, que você entende o que é medicina de verdade. Infelizmente, hoje em dia a medicina, ela está um caminho muito triste, um caminho de quase um fast food. O paciente chega no médico do convênio ou do SUS, eu quero o exame tal, o médico passa o exame tal e o paciente vai embora. O paciente muitas vezes não sabe nem sequer o nome do médico, sai da consulta cheio de dúvidas, não entende o próprio problema porque o médico não explicou. Já atendi uma paciente uma vez que ela disse que o médico levantou assim a mão e pediu para ela calar a boca, porque ele estava escrevendo no prontuário e a consulta foi um clima péssimo. Então assim, é algo que infelizmente isso não é medicina, né? Esses profissionais, eles perderam a essência do que é ser médico. Quando você coloca o jaleco, o paciente está diante da sua frente, você ali é quase como uma autoridade, é que nem um padre, é que nem um policial, um bombeiro, você veste aquela vestimenta e aquilo dali tem todo um simbolismo. Então a pessoa vem, um desconhecido para você, e a pessoa se despe, a pessoa conta coisas que ela não contaria para ninguém sobre os problemas de saúde, sobre o íntimo dela, sobre o funcionamento dos intestinos, relações sexuais, problemas diversos. E isso é algo que é muito valioso, né? É quase que terapêutico a consulta como médico. E você vê médicos que perderam isso porque recebem mal, não sei, ou porque não têm a vocação, porque não foram, sei lá, entraram por um caminho errado e estão insatisfeitos, ou um burnout, a pessoa está esgotada. Mas infelizmente, se você está lá, né, você não foi lá obrigado, né? Você não está lá, ninguém lhe forçou, não é um trabalho escravo. E acaba que isso repercute no paciente, né? Da mesma forma, a gente não vê nas emergências um cuidado. Acaba que quem está lá dando plantão muitas vezes são médicos recém-formados que não têm muita experiência, e eles estão lá justamente porque eles não têm outras opções de emprego, não são médicos que têm uma carreira em emergência. Muitas vezes esses profissionais estão lá sobrecarregados, trabalhando vários plantões no começo da vida, no começo da carreira, e o médico cansado é algo que é perigoso para o paciente. Infelizmente a sociedade não toca nesse assunto, né? Existe lá uma série de leis para os caminhoneiros, justamente pelo cansaço da estrada. O caminhoneiro tem que descansar tantas horas, porque se sofrer um acidente ele pode pôr várias vidas em risco. Mas e o médico? Que eu tive um colega de faculdade que ele, assim que se formou, ele passou 40 dias sem pisar em casa, dando plantão dia e noite em posto de saúde. Ele andava com uma mala para todo lado, né, e não parou em casa, 40 noites sem pisar em casa. Então, uma carga de trabalho elevadíssima, que, claro, a pessoa jovem ela aguenta isso, mas o nosso cérebro, ele precisa descansar. Você precisa estar com o cérebro muito bem descansado para você pensar, para você raciocinar. Então imagine, chega um paciente para o médico, esse paciente fala sobre uma queixa, aquele médico não presta atenção ou esquece de pedir um determinado exame. Meses depois, aquele paciente acaba indo a óbito porque não foi detectado a tempo que ele tinha um problema no coração, mas ele já havia se queixado para um médico lá atrás. Então isso é um erro médico, né? Aquele médico, se ele estivesse atento, ele poderia ter evitado certo desfecho, mas infelizmente não é visto dessa forma, não é contabilizado, né? E essa responsabilidade do médico com o outro parece que é algo que está se perdendo. Muitos estudantes de medicina, você vê lá a rede social só é festa, não está estudando o que deveria estudar, vai só mesmo passando nas cadeiras e depois esquece tudo, não tem o zelo pela profissão. A preocupação deles é o horário de ir embora, em ter os seus turnos livres, ao invés de estar preocupado em aprender medicina, aprender essa ciência que é também uma arte, né? E, infelizmente, você vê no final tá tudo errado, né? Então acaba que eu tento ajudar pessoas que acessam o meu canal com conteúdos médicos que não deveria ser necessário ter um canal. O necessário era você ir ao seu médico e ter toda essa informação. Mas acaba que na consulta é muito comum a pessoa estar muito ansiosa, acabar esquecendo. Às vezes, quando você descobre o problema, você já quer, antes de ir no médico, saber o que é. Hoje em dia, tudo eu olho no YouTube, né? Então, mais do que justo para o paciente ter também essa informação de qualidade no YouTube. Mas, infelizmente, o YouTube ele não tem um filtro
de quem pode falar. Então, às vezes aparece um vídeo de uma pessoa que não é cirurgião de cabeça e pescoço, que não é endocrinologista, falando sobre assuntos que aquela pessoa nunca sequer atendeu. Eu lembro quando eu comecei o canal que eu fui investigar, né, quem é que estava falando sobre os meus assuntos. Não encontrei nenhum cirurgião de cabeça e pescoço, foi justamente o que me motivou a começar, porque se não tinha nenhum, eu ia fazer o meu. E eu encontrei vídeos de pessoas que eram farmacêuticos, que eram psicólogos, nutricionistas, que não tratam doenças da tireoide, fazendo vários vídeos sobre doenças da tireoide, às vezes falando coisas absurdas sobre tratamentos que nem sequer são usados. Então você precisa ter essa noção de que a internet, ela dá voz a várias pessoas, mas você, antes de aceitar aquilo como verdade, precisa investigar se aquela pessoa de fato é uma autoridade, né? Então questione tudo, principalmente às vezes a pessoa recebe no WhatsApp, nem sabe o que é aquilo dali, se é verdade aquela notícia ou não. É um tempo de fake news, mas as outras fake news, elas são inofensivas, né? Há um debate aí intenso sobre fake news e eleições, mas a preocupação que eu tenho é fake news em saúde, porque fake news em saúde você perde, se você segue aquilo dali, você perde algo muito mais valioso e que não tem preço, que é a sua saúde. Já pensou você passar a usar um chá e meses depois usar um chá porque alguém compartilhou aquela informação ali, e meses depois você descobrir que está com insuficiência renal, né? Os seus rins pararam de funcionar, ou insuficiência hepática, danificou o seu fígado, você teve uma hepatite. Isso pode acontecer, inclusive aconteceram casos recentes em Fortaleza. Então a saúde é um bem muito valioso. E falando da tireoide, estou falando de outras áreas, né? Mas da tireoide estão aí recomendando as gotinhas de Lugol. Isso você nem vê na faculdade, porque é uma coisa tão absurda que a gota de Lugol, ela tem 20 vezes a quantidade de iodo. Aí tem doutores de internet que recomendam suplemento de Lugol, de iodo, para melhorar a tireoide, sendo que isso causa hipotireoidismo. O Lugol só é usado nos pacientes com hiper muito grave, que você dá o excesso de iodo para atordoar a tireoide e ela parar de funcionar. Então, quando você dá essa substância para pessoas que a tireoide está normal, você adoece essas tireoides dessas pessoas, né? Então, infelizmente, tá aí, estão aí falando e ninguém vai fiscalizar, o conselho não vai fazer nada, né? Então, foi aí o meu desabafo, né? Era para eu falar dos casos da semana, eu estou aqui desabafando. Mas é isso mesmo, né? É algo que vale muito a pena ser falado, porque não é o dia a dia, tá? Alguns recados. Essa semana que vem, na terça e na sexta tem um consultório em Fortaleza. Na terça é um consultório que, além de consulta, eu faço também laringoscopia e punção. Nas sextas eu não estou fazendo mais, estou fazendo só consultório, porque nas sextas, depois dos consultórios, eu estou fazendo pequenas cirurgias de câncer de pele, biópsia de linfonodo. Então, no consultório da sexta, estou deixando só para as consultas e para as pequenas cirurgias. Sábado que vem vou estar em Quixadá e Xeramobim. Na terça-feira da outra semana vou estar em Maranguape. Live no YouTube na terça-feira. E semana que vem eu acho que tem vídeos segunda e quarta no YouTube, para vídeos agendados, né? Eu tenho até que gravar mais, então depois deixa nos comentários aí ideias de vídeo, se você tiver alguma ideia de tema que você ainda não encontrou aqui no canal, ou alguma dúvida também, escreve, talvez eu pegue a sua dúvida para transformar em novos vídeos para o canal. Também peço a participação de quem tem câncer de tireoide ou de quem fez a cirurgia da tireoide para participar das pesquisas. A gente está intensificando, estamos na etapa final de coleta de dados das pesquisas que estão lá no site tireoidepesquisa.com. É só entrar no site, selecionar quero participar, pesquisas em andamento, e aí vão ter lá essas duas pesquisas: qualidade de vida no câncer de tireoide, qualidade de voz na cirurgia da tireoide. São duas pesquisas, você inclusive pode participar das duas se você preencher os critérios das duas, né? Isso ajuda muito, né, nos meus estudantes de iniciação científica, que eles têm que produzir pesquisas e produzir artigos, e aí em breve eu vou compartilhar os resultados dessas pesquisas, né? Também esses dias eu estou meio sumido porque eu estou focado no meu doutorado, tá ficando muito boa a pesquisa, muitos dados relevantes, não posso divulgar detalhes ainda, mas já peço também que eu preciso de tomografias de pessoas que tiveram bócio, ou tem, né? Bócio mergulhante. Se esse é o seu caso, entre em contato comigo, por favor, você pode me ajudar muito com a sua tomografia, com o seu exame. Beleza? Forte abraço, até o próximo vídeo, já estou quase chegando em Fortaleza. Valeu!